Papo de mulher, vozes a ressoar. Juntas somos fortes, nada nos parar. De todos os cantos vamos celebrar nossa força e graça, vamos. Mais um episódio podcast Papo de Mulheres com essa convidada maravilhosa, Milena Gondim. Seja muito bem-vindo, Milena. Muito obrigada. Queria agradecer pelo convite e dizer que estou aqui para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas e para a gente multiplicar conhecimentos que tiver ao meu alcance para a gente poder conversar hoje. Isso mesmo. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, não é isso? E tenho muitas dúvidas para sanar com você, para tirar, porque você é expert nesse assunto. Mas, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sempre faço a todas as minhas convidadas, né? Na sua expectativa, quem é Milena Gondim? Tá. Milena Gondim hoje, ela é mãe, ela é uma profissional realizada, ela foi formada pelo SUS, ela trabalha para o SUS e ela acredita muito nessa perspectiva de evolução do processo de saúde no país, no nosso estado e no nosso município. Muito obrigada. E assim, Milena, conta como foi que começou a sua trajetória na enfermagem? O que te motivou a seguir essa profissão? Certo. Eu sempre prestei vestibular para direito. Nada a ver com a saúde. Na minha perspectiva, eu ia ser uma advogada, uma delegada, algo do tipo, mas se vocês prestarem bem atenção, a minha família sempre foi bem ligada ao movimento de saúde. E aí, eu sou do tempo de vestibular, eu sou jovem, né? Mas assim, eu comecei cedo. E aí, lá atrás, a gente é do tempo de vestibular e eu não sabia o que colocar na UFCG, coloquei de enfermagem. Coloquei direito em todo canto e coloquei enfermagem. Por obra do destino, em 2008 eu passei para direito na UFRN e passei para enfermagem na UFCG e eu acredito que Deus me direcionou para que eu fizesse essa escolha e eu escolhi a enfermagem e eu abracei a saúde de um jeito que eu me entreguei principalmente à área que eu me dedico hoje, que é a saúde materno-infantil. Eu sou enfermeira obstetra, eu tenho residência em saúde materno-infantil, então é algo que eu gosto bastante, eu me sinto à vontade, gosto de estudar e minha perspectiva de crescimento profissional é nessa área. Eu não me vejo fora dela. Hoje eu não me vejo fora da saúde. Isso mesmo. E como é conciliar a rotina intensa, né, de enfermagem com a maternidade? E mais você que está com seu bebê com quantos meses? 2 meses. 2 meses. Eu acho que essa pergunta que você faz, eu acho que é uma dúvida genial. Que às vezes nem eu sei como é que eu consigo estar no hospital, estar na unidade básica, estar atendendo particular, estar dando aula. Mas eu gosto muito desse movimento. Então, eu acho que quando a gente se sente feliz no que a gente se propõe a ser, a pessoa que a gente se propõe a ser, a gente encontra espaço para tudo. Então, eu tinha isso programado na minha vida. Eu queria ser Milena enfermeira, eu queria ser a Milena com doutorado, eu queria ser a Milena mãe de 2, e eu queria ser a Milena concursada no município de Parelhas e no estado. Então, assim, para o que eu me programei enquanto profissional, enquanto pessoa, eu posso dizer que eu sou realizada. Vou parar com o doutorado, vou parar com os concursos que eu já tenho? Não sei. Porque somos seres humanos e as demandas vão surgindo, as necessidades vão surgindo e a gente vai se moldando. Mas assim, eu sou muito realizada na maternidade, eu não posso dizer que eu sou uma boa mãe, porque eu acho que quem deveria dizer são os meus filhos. Mas, como ser humano, eu faço o possível para ser presente, para participar. Enfim, eu tento dar o melhor de mim, dentro do que eu posso. Em tudo, né? Você dá o seu melhor em tudo. Porque quem conhece Milena sabe que é a maga. Aqui em Parelhas, ela é conhecida como Milena a maga, Milena enfermeira, né? E ela é essa Milena, se doa 100% em tudo. Eu tento bastante, né? E muitas gravidinhas lhe amam, tanto
pelo seu atendimento no PSF, como também pelo seu atendimento particular. E por coincidência, hoje eu estava conversando com uma das que você atende, e ela falando o quanto é realizada e o quanto para ela não é caro lhe pagar o valor, porque se sente segura em compartilhar com você. E qualquer dúvida, entre em contato com você. Então, até um alerta aí para as mamães, né, para as gravidinhas de casa, que tá com aquele desejo de procurar uma enfermeira obstetra. Milena também atua nessa área. Não sei se ela tem a agenda mais para isso, mas ela atua. Atua. Né, Milena? E mais uma perguntinha sobre maternidade, sobre sua trajetória, a última, né? Ser mãe mudou sua forma de atuar como profissional da saúde, especialmente com crianças? Ser mãe me faz querer estudar cada vez mais na minha área. Porque eu acho que quando a gente, principalmente para mim, que sou profissional de saúde, quanto mais a gente estuda, mais a gente pode dar qualidade de vida aos nossos filhos. Então, quando eu estudo, eu penso assim, eu estou estudando para prevenir que Jânio Neto tenha uma bronquiolite, para prevenir que Helena evolua para um quadro de diarreia infecciosa que venha a desidratar. Então, assim, quando eu estudo, toda a minha trajetória profissional, eu acho que é bem ligada à maternidade. É tanto que eu sou da materno infantil. Então, eu sou aquela pessoa que é a mãe, que tenta proteger. Eu sou assim com os meus amigos, eu sou assim com os meus primos, eu sou assim com minha mãe, com meu pai. Então, assim, é algo que é meu. Eu sou da materno infantil. É a minha área, é onde eu me realizo. Que bom. E que seus pacientes ficam muito felizes por Milena ser assim, né? Por você ser bem assim. mãezona. E aí eu sofro junto. Às vezes eu até penso, eu digo, eu vou acabar com esse negócio de clínica. Eu vou ficar só no SUS, porque eu me preocupo, eu acabo que adoeço com elas. Quando é o parto, enquanto elas não têm, quem fica doente sou eu. Você sente a dor do parto. Várias contrações de vários partos, eu tô cheia de cicatrizes já de tanto parto. E é isso, é um processo de evolução contínua e que a gente fica feliz quando dá certo. Temos as nossas frustrações também quando não evolui, porque também nem tudo é como a gente quer, como a gente estuda para ser perfeito, né? Tem as coisas que não dependem da gente, mas a gente sempre tem que procurar o melhor, dar o melhor. É isso mesmo. E agora entrando na área sobre as doenças, né? Sobre as doenças gripais, que a gente vai abordar mais essa temática por esse período. Assim, quais são as doenças gripais mais comuns nas crianças? Principalmente nessa época do ano, porque a gente está iniciando o mês de junho, né? Sabemos que é a época do São João, aqui na nossa região é tempo de vento, chuva. Certo. Nós, na verdade, de março a julho, a gente vive um período que a gente chama de sazonalidade para as doenças respiratórias na nossa região. Meses de pico, maio a julho. Então, junho está no meio. Então, assim, é um mês complicado para as crianças evoluírem com quadros de síndromes gripais, bronquiolites, pneumonias. E a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com as crianças, que são aquelas menores de 2 anos. Porque a gente sabe que elas estão ainda em processo de tomando as vacinas, formando aquele calendário vacinal que elas têm que ter. Então, assim, é algo que esse período é um momento bem tenso do ano para nós profissionais de saúde. Temos percas de crianças. Tivemos uma recente, né? Eu acho que ontem ou foi antes de ontem no nosso município. Caicó teve recentemente. A gente escuta outros casos de outras cidades, que é uma realidade não de Parelhas, não só do Rio Grande do Norte, mas a nível de Brasil. Temos as doenças respiratórias nas crianças. Temos poucos leitos de UTI NEO, que são as UTIs dos bebês. Temos poucos leitos de UTI pediátrica. Temos poucos profissionais habilitados a trabalhar em pediatria. Então, assim, é pouca mão de obra, é pouco leito. É pouca estrutura. É pouca estrutura. E cada vez mais as nossas crianças elas vêm sofrendo e se agravando por problemas respiratórios. A única coisa, se você fosse me perguntar, Milena, e como é que resolve isso? É essa pergunta que eu vou fazer agora. Como os pais podem diferenciar uma gripe comum de algo mais sério, como a pneumonia ou bronquiolite? Pronto. Tá, na verdade, vamos lá. Se a gente tivesse que observar uma criança hoje,
Todo quadro gripal, ele vai começar como? Ela vai começar com aquela coriza, aquela secreçãozinha, que a gente chama de hialina, aquela secreçãozinha transparente. E aí a criança vai evoluindo com febre, ela vai evoluindo com irritação, ela vai evoluindo rejeitando a mama, se é uma criança que mama. Justamente por quê? Porque ela está com a obstrução nasal, o narizinho está entupido. E aí isso é um quadro de qualquer sintoma gripal. Quando é que a gente vai perceber o agravamento dessa condição? Aquela criança, a tosse, ela vai se tornando mais proeminente, ou seja, ela tosse com mais frequência. Com mais rotina, né? Com mais rotina, e aquela tosse vai causar angústia respiratória na criança, dificuldade respiratória intensa. É tanto que muitas vezes, se a gente for observar, na internet tem muitos, e como tudo no mundo, as pessoas procuram o Google hoje, elas podem ver. Crianças com dificuldade respiratória intensa, elas usam muito o que a gente chama de musculatura intercostal. Ela vai usar toda a musculatura para tentar forçar o movimento respiratório. Elas são crianças que a gente vai tentar escutar e são crianças que têm sibilo, como se fossem chiados no peito. Outra questão de agravamento é a cianose. A gente chama do bebê ficando escuro, preto. As mãozinhas mais escuras, os pezinhos mais escuros, a boquinha arroxeada. E a gemência. A gemência é uma característica na criança, a gemência é uma característica de sofrimento respiratório. Tenho certeza que muita mãe está se angustiando agora, se estiver ouvindo a nossa conversa, vendo a nossa conversa, muita mãe está se angustiando agora. Uhum. E um caso assim, pronto, a criança, vamos supor, a criança tem 1 ano e 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses por aí, e ela está num nível de febre de 39 graus de febre. 38 graus de febre, a mãe dá uma dipirona, dá uma coisa, mas essa febre não baixa. O que é que eu, como mãe, posso fazer? Se você fez sua parte, se você medicou e a febre não cedeu, você não vai medicar novamente, você vai buscar o atendimento médico. Porque às vezes a gente tem muita resistência em buscar um hospital, um pronto-socorro, uma unidade básica de saúde, e a gente fica medicando em casa, porque fui na farmácia e mandaram dar isso, o meu vizinho deu isso, e isso não é bom. Porque a gente sabe que a medicação não é algo natural. E que, de certa forma, ela em excesso, ela também pode causar danos. Então, o ideal é buscar atendimento médico, orientação médica. Uhum. E você ia até falar outra coisa, né, de prevenção, que eu cortei? Não, eu ia falar assim, você podia até me perguntar assim, mas como é que a gente vai resolver uma situação dessa se Milena e Maiara hoje não podem criar novos leitos de UTI neonatal, leitos pediátricos no estado hoje? O que é que a gente pode orientar enquanto profissional de saúde, enquanto você, que é uma promotora do conhecimento, porque você está aqui disseminando conhecimento? É a prevenção. Infelizmente, nós estamos chegando aí no mês junino, mas as mães de bebês, inclusive a mãe Milena, tem que saber que aglomerações elas não devem ser permitidas, a criança não deve frequentar locais de grande aglomeração. Pessoas da família, pode ser a mãe, a avó ou o pai, está gripado com sintomas gripais, não deve ter contato direto com a criança. Beijinho no rosto, beijinho na mão, nada disso que a gente vê, que a gente lê, é balela, é mentira, é verdade, certo? Enfim, o contato, ter muito cuidado com questões de higiene, o uso de álcool, ele tem que ser levado em consideração. Assoei o nariz, eu assoei o nariz, estou com minha mão visivelmente suja, eu vou passar só álcool e vou pegar no bebê, não. Mãos visivelmente sujas têm que ser lavadas com água e sabão. Você pode até passar o álcool posteriormente, mas nada substitui uma boa lavagem das mãos. O ambiente doméstico ele é extremamente importante, porque às vezes a pessoa que está contaminada com um vírus da gripe, por exemplo, ela não adentrou o quarto da criança, mas adentrou a sala, adentrou a cozinha, foi na sua área, e o vírus muitas vezes ele circula, fica os aerossóis, fica gotículas parando no ar e acaba que de uma certa forma chega no bebê. Então assim, a prevenção é o que a gente pode orientar, é a medida hoje mais eficaz e mais eficiente que a gente pode estar orientando as pessoas. Uhum. Mas assim, voltando um pouquinho, né? Qual é o sinal de alerta que eu tenho que levar meu bebê ou a minha criança imediatamente para um hospital? Tosse persistente com esforço respiratório.
cianose labial, que é a boca ficando roxa, mãozinhas e pezinhos ficando arroxeados. E gemência, esforço respiratório, e a criança Sugando. gemente. A criança com dificuldade respiratória, ela fica gemente. Então, são sinais de alerta, não dá mais para ficar em casa, não dá mais para ficar nebulizando com o Ambroxol, com o Clenil-A, enfim, é um momento de avaliação médica. E outra, a gente não pode também, se a gente está medicando a criança, 3, 4, já está com 4, 5 dias de medicação e a gente vê que não tem evolução do quadro, essa criança ela precisa ser reavaliada. Porque muitas vezes a gripe, de uma forma geral, ela um quadro viral. Mas às vezes a imunidade baixa, tomando medicação, a gente tem as outras infecções que são oportunistas. Então muitas vezes você tem uma infecção viral e associada a ela uma infecção bacteriana, que vai agravar o quadro da criança. Então essa avaliação médica, ela é imprescindível. Esse olhar clínico, ele é necessário. De toda forma, né? E falando sobre... existe alguma faixa etária mais vulnerável a essas doenças? Idosos e as crianças, principalmente as crianças, os idosos acima de 60 anos e as crianças, a gente tem uma preocupação maior com as crianças de 2 anos para baixo, certo? Lembrando que, se a gente estiver falando de gripe, tá? Influenza, que é uma das causadoras de síndromes respiratórias, hoje pelo SUS a gente tem a vacina. Que você estava até mostrando os dados aí, né? Que me chamou a atenção, né? Porque tem a vacina nos PSFs, só que poucas mães procuram para vacinar suas crianças, né? De 1.000 crianças... Nós temos hoje, no município de Parelhas, falando em Parelhas, nós temos hoje 1.743 crianças e hoje... esses dados são de hoje, 544 foram vacinadas. Então, dá um total de 31,21% das crianças do nosso município. Não chega nem aos 50%. Nem a 50%. Não vou culpabilizar as mães. Não, eu nem culpabilizo as mães. O que aconteceu? Esse ano, as crianças, a vacina chegou mais ou menos final de março para abril. Nesse momento, as crianças já estavam gripadas. Então, não pode vacinar a criança gripada? Não. Ela tem que passar encerrou o quadro, tá tudo bem com a criança, a gente pede pelo menos 30 dias para poder vacinar novamente. O que é que acontece? Sua criança passou por um período de gripe, passou 1 semana, 10 dias em casa. Ela ficou boa, maravilhosa, voltou para a escola. Gripou de novo. Gripou de novo. Então, assim, como profissional de saúde, eu não posso culpabilizar as mães, não. A gente tem que entender também o ciclo da sazonalidade da influenza. Então, muito do que está acontecendo é isso. As mães não estão vacinando porque as crianças estão resfriando constantemente, fazendo aquele ciclo. E aí não dá os 30 dias para poder vacinar. Infelizmente. E os idosos, a gente sofre porque a gente ainda tem aqueles mitos, aqueles tabus de que a vacina vai matar os idosos, que vai adoecer, enfim, a gente sofre muito com essas questões também, que são questões sociais, que devem ser desconstruídas, mas que impedem o avanço da vacinação da influenza. Que é uma coisa que protege, né? Não é para o mal, é mais para proteger a criança. Inclusive, existe um vírus dentro da vacina, mas esse vírus não é vivo. É um vírus morto que vai ser injetado no nosso organismo para fazer com que a gente produza anticorpos contra o vírus. É totalmente, vamos dizer assim, é algo que seria inofensivo, mas que dentro de um contexto social acabou se tornando a vacina, o vilão da história, né? Um vilão. Que a própria vacina da Covid criou essa fama que aos poucos vem respingando nos outros imunobiológicos, nas vacinas, que a gente nem tinha esse problema. Mas depois da pandemia, a gente ganhou de presente, além da pandemia, além das percas que nós tivemos, do adoecimento que causou em muitos profissionais, a gente ainda tem esse movimento anti-vacina, que é muito forte fora do Brasil, mas que veio muito forte com a pandemia para o nosso país. E vem prejudicando e matando muita gente, até mais, eu diria assim, até mais do que a própria pandemia. E também a falta de informação, né, que causa. Na verdade, nós somos constantemente bombardeados por
por essas informações falsas, esses fake news. A gente sabe que todo mundo hoje tem um celular, um acesso a Instagram, a TikTok, a tudo mais, e a partir do momento em que você, com seus, vamos dizer, 5, 10, 12 mil seguidores, quando você fala uma coisa, Todos acreditam que é verdade. e toma aquilo como verdade e multiplica uma informação que é errada, mas que foi você que disse. Você tem seus seguidores e eles acreditam em você. Então, eu digo muito assim, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela com o que a gente posta. Porque se eu postar, eu não dou vacina em Jânio Neto, porque ele vai morrer. Pronto, acabou-se. A quem farei, ninguém vai vacinar mais. É zero. Por quê? Porque Milena, enfermeira, não vai vacinar o filho dela. Aí eu vou vacinar o meu. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela na multiplicação da informação. Isso mesmo. E assim, também tomando esse eixo, né? Prevenção e cuidados. Quais cuidados básicos os pais podem ter em casa para prevenir essas doenças? As doenças gripais. Certo. Primeira questão, o contato. Pessoas gripadas não devem ter contato com as crianças, principalmente com as menores de 2 anos. O ambiente domiciliar, ele tem que estar higienizado. A gente fala principalmente a questão de chão, das cobertas do bebê, tem que ser trocado regularmente. A gente tem que ter álcool de fácil acesso para qualquer pessoa que chegue, para nós mesmos, durante o cuidado com o bebê. Está lá reaplicando, né, várias vezes. Várias vezes. A higienização das mãos, ela não pode faltar jamais, ela tem que ter. E eu gosto bastante, muitos pediatras também recomendam a questão da lavagem nasal. Ela também é importante para os bebês. Os bebês, eles não conseguem assoar o nariz, eles não vão, vou dizer bem no popular, eles não vão escarrar como qualquer adulto. Então, esse processo de higienização das vias aéreas, ela é muito importante. E muitos de nós não realizamos, muitas mães não realizam porque eles têm medo de sufocar o bebê. Quando, na verdade, a gente vai estar limpando vias aéreas e tentando proteger os nossos filhos. Então, é importante que seja realizado. E assim, a lavagem nasal é uma seringa, geralmente vende em farmácia, tem até um biquinho. Tem os adaptadores. Os adaptadores, né? Eu, como mãe, eu prefiro dar aquela que é a seringa, porque quando vai aquele negócio que suga, não sei o quê, eu tenho medo. Então, pra mim, o mais prático, o mais fácil é esse. Então, é a lavagem nasal. É a lavagem nasal, coloca na seringa, tem um adaptadorzinho, que é um silicone, Isso. E não machuca. E só é colocar de 5 ml, né? Também vai depender de acordo com o tamanho da criança, né? Do bebê. E da quantidade de secreção que a gente acha que vai ter, né? E elas perguntam muito assim, e quantas vezes vai fazer durante o dia? Vai depender da primeira vez que você faz, você já vai ver a quantidade de secreção que vai sair. E aí você vai vendo a questão de produção, do bebê ficar mais congestionado, para estar sempre lavando. Não tem contraindicação para lavagem nasal. Não tem de jeito nenhum. É questão de prática, é questão de adaptação e é questão de rotina. O meu tem 2 meses e ele já sabe, na rotina do banho. É incrível como um ser humano... Mesmo que não esteja com o nariz escorrendo. Mas pode fazer a lavagem nasal? Eu faço como rotina pós-banho. O banho da manhã as 2 gotinhas de vitamina D, as gotinhas do ferro e a lavagem nasal. É uma rotina. Não teve problema até agora, não apresentou sinais de gripe, mas também eu tomei a vacina da bronquiolite, é uma das causadoras de síndrome o vírus sincicial respiratório é uma das causas de bronquiolite, que é uma síndrome respiratória. Eu tomei na gestação, que é uma coisa importante que a gente fale. Existe hoje, para as gestantes, uma vacinação, uma vacina imunobiológica, né? Que vai proteger o bebê contra bronquiolite até os 6 meses do bebê. A mãe toma, geralmente entre 32 e 36 semanas, é uma vacina intramuscular, ela toma, e isso vai gerar a formação de anticorpos que vai ser passado para o bebê através da placenta e vai proteger o bebê contra a bronquiolite até os 6 meses. Problema dessa vacina. Não tem no SUS ainda no momento. Você sabe mais ou menos a faixa etária de torno de quanto é? Sei. Eu tomei ela a R$ 1.800.
Nossa. Aí vamos lá. Posteriormente, né, já mais recente, a gente tem entre R$ 1.600 e R$ 1.800 e tem locais que são mais caros. Qual é o problema disso? Existe uma perspectiva de que ela chegue para o SUS, já foi divulgado isso pelo Ministério da Saúde, que ela chegue para o SUS aí depois de julho. A gente vai ficar esperando ansiosamente que chegue. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que pode pagar, custear a vacina, nem é aquela que está no grupo de maior vulnerabilidade para aquela criança ter bronquiolite. Então, porque a gente sabe que a realidade da nossa população é justamente viver em um salário mínimo. Então, não tem como você pegar mais de um salário e pagar uma única vacina se tem todo o enxoval de um bebê para comprar, né? Todos os cuidados posteriores. Não é barato de jeito nenhum. Uhum. Uma das perguntas que eu ia fazer, mas aí você já respondeu muito sobre ela, e se tiver alguma coisa a acrescentar, senão a gente passa. Qual a importância da vacinação, como a da gripe, no combate a essas doenças? Bem, o que eu poderia acrescentar em relação a isso aqui, eu acho muito engraçado falar sobre isso. Ela é gratuita. De segunda a sexta, ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Então, assim, você estando apto a tomar, e está aberto para todo mundo, viu, já está aberto para a população em geral. Você estando apto a tomar, não perca a oportunidade. Não perca, porque a gente só sabe o agravamento de uma síndrome respiratória em uma criança ou em um idoso, quando a gente necessita daquele leito de UTI, a gente não vai encontrar. Porque temos leitos de UTI restritos, temos leitos pediátricos restritos, e os de UTI adulto, eles também estão restritos. E muitas vezes a gente não consegue, nem com ordem judicial. Então, assim... E para conseguir uma ordem judicial, talvez não dê tempo. Não dê tempo. Porque quando chega no fator extremo, o tempo é muito rápido, né? Cada segundo, cada minuto faz a diferença. Principalmente no atendimento pediátrico. A criança cansa muito rápido e ela evolui para um quadro de agravamento muito rápido mesmo. Milena, como esse Papo de Mulheres é mais assim assistido pela população parailense, né? Recapitulando aqui, de segunda a sexta-feira tem em todos os PSFs? Nós temos a vacina da influenza. A gente está tentando centralizar. Como a policlínica ela está em reforma, a gente tende a centralizar de segunda a sexta no posto do Ivan Bezerra, que é aquele que é em frente ao cemitério novo. Então, de segunda a sexta, de 7 a 1 hora, Patrícia, Ritinha, as meninas que são da imunização estão lá nesse movimento. E tem os dias da semana também que os agentes de saúde divulgam que as enfermeiras levam para as unidades básicas de saúde. De modo que todos os dias em Parelhas, pelo menos a gente vai ter uma unidade básica de saúde para estar recebendo a população para tomar a vacina contra a influenza. Lembrando que a gente já teve inclusive o dia D, que foi aberta aos sábados, e possivelmente a 4ª Região de Saúde, orientada pela Secretaria de Saúde do Estado, vai fazer outro dia D, porque a gente precisa melhorar esses indicadores de vacinação. Nós somos cobrados. Pronto, eu tenho meu cartão de vacina, mas eu não sei olhar. Não custa nada você ir lá até o PSF, ali o PSF em frente ao cemitério, né? Levar o cartão de vacina, eles conferir se tá, né? Já aproveita e já leva a família toda, leva os filhos. Se você não tomou no passado, você vai tomar esse ano de todo jeito. Com ou sem cartão. A gente faz outro cartão, a gente puxa o seu histórico vacinal no RN mais vacina, a gente tem acesso ao RN mais vacina, de modo que não tem justificativo para não tomar. É única e exclusivamente ir. O principal, a única coisa que vai utilizar de você é você estar lá, né? E ser vacinado. E não ter nenhuma contraindicação para tomar a vacina, porque nós temos ainda aquelas crianças que têm alergia à proteína do ovo. Que não podem, né? Que aí, até nisso é importante que vá ao posto, porque você precisa sinalizar. Nossa coordenadora de imunização, ela é excelente, uma excelente enfermeira do nosso município, que é Ritinha, e ela precisa saber disso. Por quê? Porque existem imunobiológicos, vacinas especiais, que são para crianças que necessitam de imunobiológicos especiais, que não podem tomar as vacinas que vêm habitualmente para os municípios. E se não informar, nunca vem. Nunca virá. Então, porque é algo que não está na nossa testa. Então, a
O município precisa saber que existe, né, essa demanda para que seja solicitado, para que o Estado, eu acredito, Ofereça, oferte. Uhum. E assim, qual o papel da alimentação e da hidratação na prevenção e recuperação das crianças? Pronto. Eu acho muito interessante, porque às vezes chega muito no meu Instagram e no meu WhatsApp, porque todo mundo tem meu Instagram e meu WhatsApp. Milena, fulano de tal tá com coriza, tem catarro, tá tossindo, nananana. Aí você pergunta só assim, você tá dando água? Não. Não. Falando nisso, eu vou até me hidratar aqui. É que é importante. Eu costumo dizer, e as minhas gestantes sabem também, tanto que é o primeiro tópico de quando eu vou abrir um pré-natal, água. Porque a água, ela mantém todo o equilíbrio do nosso organismo, então ela é a base. A água, ela é a base, uma boa hidratação. Você pode usar o que muita gente gosta, né? Amoxicilina com clavulanato, Astro para o bebê, que é a azitromicina, dexametasona, tudo, as medicações inteiras. Se você não tiver uma boa hidratação, não vai ter o efeito esperado. Ou esse efeito ele vai surgir mais demoradamente. Da mesma forma, a alimentação. A gente sabe que a vida é corrida, a gente tende a estar ofertando aos nossos filhos muitos alimentos ultraprocessados. Sardinha, salsicha, mortadela, bolachinha, pipoca, danoninho, presunto, queijo, essas coisas que a gente, enfim, tendem a ofertar. Mas, em se tratando de saúde, nada substitui a boa fruta. Bem no popular, a comida de panela, o feijão, o arroz, verdura, legumes, frutas de uma forma em geral, tudo isso tem que fazer parte da alimentação, não é nem em caso de melhorar os quadros de síndromes gripais, mas dos hábitos de vida habitualmente das nossas crianças. É difícil, é muito difícil. Eu sou mãe, você é mãe, a gente sabe que é tanto mais cômodo, como eles vão aderir melhor a um danoninho, a uma bolachinha, a uma própria fruta, né? Uma banana, uma melancia, um brócolis, eles vão ter mais restrição. Mas é algo que é costume, que é algo rotineiro e que precisa ser imposto. Infelizmente, é algo que, felizmente, né? Na verdade, é algo que precisa ser imposto. Porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de saúde. E eu não sei se você percebeu, mas depois da pandemia, a saúde ela é algo que a gente tem que valorizar e a gente tem que guardar com todo o afeto, com toda a amorosidade, porque a gente perdeu muito. Então a gente tem que zelar muito pela saúde. Isso mesmo. E criando os hábitos, né? Criando nossos hábitos para que a cada dia nós possamos ser melhores. É igual aos adultos. A gente está falando de criança, mas os adultos é da mesma forma. Boa alimentação, hidratação. Um exercício físico e assim, atividade física. Ajuda bastante. Os meus colegas educadores físicos, eles dizem muito assim, pelo menos 150 minutos de atividade física na semana. É tão pouco, se a gente for dividir na semana inteira. E se você perceber, a maior parte de nós, eu vou dizer a você que 80% não vai, não. Ou até começa bem, mas não flui, né? Não flui. Vai. Porque isso é da nossa rotina. Nós trabalhamos demais para acumular algo que não vai fazer a gente enricar e no final das contas a gente vai sair doente de tudo isso. Por isso que eu dei um freio. Muito bom. E eu pretendo voltar para a academia, porque eu já fui e voltei várias vezes, mas tem que continuar, nem que seja minha pedaladazinha, pelo menos acalmar a mente, o corpo e aquela sensação, né? Às vezes a gente se cobra muito para ir para a academia, mas às vezes nem é a atividade física que você se identificou. Às vezes você é da caminhada, às vezes você é da corrida, do pedal, da dança. Muita gente, talvez muitas pessoas não praticam atividade física porque ainda não encontraram aquela que satisfaz a eles. A gente é muito cobrado em musculação, em criar bunda, perna, enfim. Mas nem é isso. Um corpo perfeito, que nem é o corpo perfeito que a gente busca, né? Que não deve ser buscado, mas a saúde perfeita. Isso. E a sanidade mental. E a sanidade mental, que hoje em dia, no século XXI, é o que mais conta, a sanidade mental. Muito. Né? E assim, muitas mães têm dúvida sobre o uso de inalação. Quando é indicado e como fazer corretamente. Certo. Primeiro, nebulização, ela é para ser feita sob prescrição médica.
Não, mas vamos lá. Milene é uma ótima enfermeira. Enfim, temos N enfermeiras maravilhosas. No farmacêutico tal, é prescrição médica. Nebulização é sobre prescrição médica. Então vamos dividir. A lavagem nasal pode fazer tranquilo. Qualquer profissional pode orientar. Qualquer profissional de saúde pode orientar lavagem nasal. Agora, a nebulização, porque a gente está falando numa nebulização que ela não é realizada só com soro. Porque se for só com soro fisiológico, eu posso orientar. Certo? Mas a partir do momento em que a gente vai inserir os mais comuns, o Ambroxol, o Ipratrópio, o Clenil-A, que é muito famoso para crianças, isso é por prescrição médica. Tem que ser prescrito pelo médico. Nenhum medicamento deve ser sem prescrição médica. Não deve ser sem prescrição médica. O ideal é que seja sob orientação médica. Principalmente quando a gente fala de crianças, porque as crianças, as medicações, elas são orientadas por peso e por idade. É diferente da gente estar orientando uma medicação para você ou para mim, que somos adultos. As crianças, elas partem por base de peso e de idade. Eu acho que isso é a orientação mais importante que a gente tem que pensar e que tem que agir. Criança é por peso e é por idade. Então, não é simplesmente você pegar, comprar na farmácia, ler uma bula e você fazer, não. Porque a dose baixa, ela não vai fazer efeito nenhum. E a alta dose, ela pode matar. Ui. Quando fala em matar, chega... Porque a gente tem que pensar... E a gente é para ter medo mesmo. A gente é para ter medo mesmo. Porque é muito comum na nossa região, na nossa cidade. A gente vai na farmácia, compra e a gente medica. Às vezes a gente nem termina a medicação. Isso acontece muito. Tá lá para você fazer 7 dias. Você faz 4 dias, sua criança Ficou fica bom? boa. Tá. Aí você guarda o resto da medicação porque você espera a sua criança adoecer novamente para você reiniciar o processo. Com a mesma medicação, que você não sabe nem se o micro-organismo que está agora, ele é mais forte ou ele é resistente ao antibiótico, à medicação que você não terminou de usar. Aí isso não pode? Aí isso não deve. Porque aí a gente tem um processo chamado de resistência, né? Resistência ao antimicrobiano, e aí o antibiótico que você utilizou pode não ser mais eficiente. Que a gente vive muito isso. A gente fala muito de uso racional do antimicrobiano, que é o uso racional da medicação. Se é de 8 em 8 horas por 7 dias, é porque é de 8 em 8 horas por 7 dias. Com certeza, no 4º dia, por 5º dia, seu bebê vai estar bem, seu filho vai estar bem. Mas você tem que terminar o processo. Porque você está matando um agente, um micro-organismo invasor. Então, você baleou ele, pá! E ele tá lá quietinho no canto dele, já morrendo. Mas se você parar a medicação, ele pode ressurgir. Multiplica novamente e vem mais forte. Porque ele vem resistente àquele antibiótico que você tomou. E você ficou com essa cara porque todo mundo já fez isso na vida. Já. Ou com você mesmo, ou com o seu filho. Seus filhos. E lá em casa fica... Como o Liz teve recentemente gripado, então foi assim. Começou Liz, aí João Miguel, aí eu, aí Ciel, e vai tomando o mesmo a mesma medicação. E aí a gente ainda faz assim, a gente pega, fecha, aí coloca lá. Vou dar um exemplo. A amoxicilina, pufo, lá na geladeira. Quando a gente vai utilizar de novo, que a gente gira a tampa, chega a estar cristalizada de açúcar. Mas você dá mesmo assim, porque você acredita fielmente que a sua criança... Não, serviu para na minha perspectiva, então vai servir para os demais. Pois é. Mas eu aprendi, né, que não pode mais fazer isso. É complicado. Milena, uma dúvida. No grupo de mães, eu estava conversando e uma criança, ela veio doente, teve pneumonia, ficou boa. O raio-x deu, ok, limpinho esse raio-x. Só que aí, ela começou com uns quadros de gripe novamente, coriza no nariz, já esverdeado, a secreção esverdeada, e ela chora para tossir. Já é bom levar no médico, né? Você precisa de uma avaliação médica, porque a criança tosse, está forçando a musculatura, toda a musculatura torácica, certamente abdominal também, de uma forma que já está causando dor, que está provocando o choro. Então, ela precisa de uma avaliação. Com certeza vai ter um quadro inflamatório aí.
E se tem secreção e de coloração esverdeada, talvez também uma infecção bacteriana associada. Isso aí só quem vai poder dizer é uma avaliação, um olhar clínico médico associada aos exames que certamente ele vai pedir. Um hemograma, um PCR, algum exame para tentar avaliar realmente qual seria a linha, se seria viral, se seria bacteriana, mas isso a gente só sabe com os exames. De qualquer forma, sendo criança e sendo doença respiratória, não é bom guardar em casa. É melhor prevenir do que remediar, né? Em todos os casos. Porque a gente tem uma regiãozinha que é assim, ó. Não, a mulher tá tão doente, gripada, passou a noite toda em casa, doente, com febre, mas eu vou comprar um lambedor. Porque é muito típico da nossa região. E funciona, é uma terapia que ela não é para ser descartada. Não é para ser descartada, porque isso vem muito da sabedoria popular da nossa região. Isso tem que ser valorizado. Mas a gente tem que ter uma avaliação. Um olhar clínico. Um olhar clínico. Porque o lambedor ele vai ser ótimo. Muitas vezes vai soltar o catarro, vai soltar secreção. Mas e se tiver uma bactéria? E se o quadro viral se agravar? Como a gente já viu várias vezes acontecer, nos jornais vem mostrando, as síndromes respiratórias em crianças, elas se agravam muito rápido. Muito rápido. É coisa assim de 2, 3 dias, você tá uma criança gripada com uma gripe habitual de qualquer moleque que tem meio de rua. E 3 dias depois você tem uma criança que está precisando de ventilação mecânica. Para ser entubada, para ir para o ventilador. E muitas vezes, essa criança, ela não volta. Ela não volta. Infelizmente, né? E assim, se criança teve contato, pneumonia é uma coisa, ou a bronquiolite é uma coisa que, para a criança, ela passa com grande facilidade, né? Porque é contato. Nas escolas isso acontece muito. A gente leva a criança para a escola, o primeiro ano de toda criança. É um ano inteiro doente. Todos os meses, a cada uma semana tem uma gripe que melhora e vai. Contato. Eles falam perto, eles riem perto, eles respingam perto, eles tossem, eles falam. Isso vai jogando gotículas e aerossóis no ambiente e elas adoecem. Isso faz parte do processo. Você falando num assunto, e no grupo de mãe mesmo, uma mãe disse que não ia colocar a criança porque ela ainda era muito pequena, por exemplo. Mas aí, com 4 anos, se eu colocar a minha criança e for a primeira vez que ela ir na escola, ela vai ficar doente do mesmo jeito, porque ela vai ganhar, até ela ganhar imunidade. Isso. Isso vai formando ciclos. Ela tem que ir. Com 2, com 3, com 4, ela vai estar com 5 anos, vai ser o ano inteiro a criança gripada. E você pode dar os suplementos que você, porque as mães têm muita fé em suplemento, né? O suplemento que você der. Mas até aqui Lavitan, Caliamon, esses das modinhas inteiras que a gente pode ofertar às crianças, mas ela vai gripar, porque faz parte do processo de formação do sistema imunológico dela. Vai gripar. Que também não é ruim. É bom que ela tenha contato, é bom que ela ganhe imunidade. O que a gente tem que prestar atenção é nos agravamentos das situações. A gente não pode negligenciar uma gripe. Não é só, é só uma gripe. É uma gripinha. E foi na Covid que muitas pessoas morreram de só uma gripinha. De só uma gripinha. Então a gente não pode negligenciar, principalmente em crianças. A gente não pode negligenciar síndromes respiratórias em crianças, porque elas matam. E teve contato com... Você tá com uma doença respiratória, né? Supondo, a mais conhecida no momento, pneumonia. Tive contato com você. Apresentei sintomas gripais, né? Comecei a tossir mais, aquela tosse seca, agoniada para respirar. Primeira coisa que eu devo fazer é ir para um médico. Atendimento médico, porque com certeza ele vai não só passar medicação, ele vai passar também raio-x e outros exames que vão auxiliar em um possível diagnóstico. E informe ao médico que você teve contato com uma pessoa que estava com pneumonia. Com certeza. Com qualquer síndrome respiratória. Tive contato com uma pessoa com gripe. Tive contato com meu filho que estava com bronquiolite. Qualquer síndrome respiratória que você souber que já tenha sido diagnosticado e você teve contato com uma pessoa, você tem que sinalizar. Porque você já está esclarecendo para o médico, praticamente. Eu tive contato com minha filha que teve bronquiolite. Eu tive contato com uma pessoa que teve tuberculose. E assim, você vai facilitando o olhar clínico do médico. Você amplia a clínica dele. Isso mesmo, porque até para o médico entender, né, saber o que é que você está sentindo, ele não fazer igual você, não vai estar escrito aqui na testa, eu estou com isso.
Você tem que chegar e contar e falar. Não é isso? Milena, eu vou só dar uma pausa aqui, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, que essa caneca aqui do Ponto Digital, meu parceiraço. Tem um Ponto Digital, ele que é a gráfica rápida daqui de Parelhas, responsável pelas nossas canecas, mas lá tem gráfica rápida do que você precisou. Pensou em uma caneca, pensou em uma caneta, lá tem, pensou em caderno, pensou em sandálias, camisas, chapéu, banner. O estúdio também aqui está adesivado por eles. Então, só entre em contato, que é o @ponto-digital. Tenho também a minha amigaça Valéria Nóbrega, ela que é responsável pelos cílios, né, extensão de cílios, fazendo micropigmentação. O estúdio do Publicarte, é esse estúdio aqui que estamos nele gravando o nosso podcast. Eles fazem cobertura de aniversário, casamentos e trabalham com o Publicast em si, se você deseja gravar um vídeo. Tenho também o Centro Universitário UniMB, minha amigaça Natália e Luana, né, o UniMB e a Estácio. Lá você encontra a faculdade ao seu alcance aqui na cidade de Parelhas, e elas organizam tudo direitinho para você. Até Milena tá aqui como é uma das tutoras de lá da área de saúde, né, Milena? Muito, muito bom. Tem o meu amigo DS Contabilidade, da cidade de Jardim do Seridó. Então, pensou em contabilidade, é com a DS Contabilidade, Diógenes. Eles, imposto de renda, o que você pensou, tanto pessoal quanto para sua empresa, é com eles. Essa internet que não falha, a JBNet, a internet do Jubinha mais conhecida. O Estofados, as nossas poltronas são do SOS Estofados. E tem a nossa amiga Drogaria Nossa Senhora de Fátima, lá de Rosário e Melk. Lá o atendimento humanizado de verdade, temos promoções, né? Além daquele precinho que cabe no seu bolso todos os dias, tem os dias que são especiais. Por exemplo, na quarta-feira do bebê, todos os produtos de bebê têm desconto, sexta-feira da beleza e entre outros dias. Então esses são os meus amigos, né? Os meus parceiros do podcast Papo de Mulheres. Voltando aqui, Milena, uma pergunta. O que você diria para uma mãe que se sente culpada ou perdida quando o filho adoece? É o sentimento de quem é da saúde, é o sentimento de quem é de qualquer mãe. É de impotência. A gente se sente tão impotente. E imagine você saber, como por exemplo, eu que sou da saúde, a gente sabe as medidas de prevenção, mesmo assim O seu filho adoece. A gente se sente assim, um nada. É super fragilizado, mas assim, os vírus estão em toda parte. Bactérias estão em toda parte. E não é por falha do cuidado, não é por ser negligente. Muitas vezes não é por ser negligente. Às vezes é, mas muitas vezes também não é. Que a gente tenha maturidade para aceitar que nós somos falhas e que nós sejamos sábias de saber procurar ajuda. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de dizer assim, poxa, essa criança gripou novamente, não vou dar o que eu tenho aqui em casa mesmo, não vou no médico de novo não. Porque eu acho que o médico vai dizer, mulher, de novo, tu vai trazer essa criança aqui de novo, mas que a gente seja sábia de saber procurar ajuda, de não tentar resolver algo que não está nas nossas mãos resolver. Porque se der errado, aí a gente vai se sentir mais culpada ainda. Mas que, enfim, que não é... A gente não deve carregar o fato de a criança adoeceu por minha culpa, porque eu fui negligente, porque muitas vezes não é. Muitas vezes o processo acontece como ao ir na escola, como ao ir na igreja, como ao ir a um aniversário. Porque se a gente também for cercar a criança dentro de uma bolha, ela também não vai desenvolver a questão social, desenvolvimento mental, são coisas que a gente também vem trabalhando tanto na educação como na saúde. O desenvolvimento da criança ela também é extremamente importante. Então, é ter paciência e saber que cada fase tem suas peculiaridades e que nenhum é fácil. Eu acho que a gente que é mãe
Não tem nenhuma. Não tem os saltos de desenvolvimento. Eu tô Tem. vivenciando 2, aí eu vou pro 3. Mas, sinceramente, eu acho que nenhum é fácil. E quando os saltos de desenvolvimento terminam, vem as outras complicações. Os 3 anos, os 4 anos, os 5, até. Eu acho que é para sempre. Enquanto eles estiverem com a gente e a gente estiver cuidando deles, eu acho que a gente está se preocupando e está se cobrando. E cada fase é uma fase nova, é um novo aprendizagem e é uma culpa que nós mães carregamos, né? Pelo fato de ter que lidar com trabalho, com estudo, com casa, com marido, com filho. E é uma cobrança que nós mulheres temos, já carregamos, né? E nós erramos. Mas faz parte do processo. Tudo é aprendizagem. Hoje você deve ter errado com o seu primeiro filho, pequenas coisas que você não vai errar com o segundo. Tenta melhorar no segundo, né? E às vezes você errou no segundo, uma coisa que deu certo no primeiro. E na verdade tudo faz parte do processo de amadurecimento humano e é aprendizado. Eu tento não me culpabilizar por várias coisas que não deram certo com a Helena, que eu tento fazer com esse hoje, que esse também não deu certo outras coisas. Eu acho que faz parte do processo. Se a gente for se culpabilizar por tudo, a gente vai ficar louco e não vai resolver os problemas. Isso mesmo. É pensar e seguir, tentar resolver da melhor forma. Uhum. E para você, quem pensa para você que pensa em seguir uma carreira de enfermagem, especialmente sendo mãe, o que você, Milena, diria? Estude. Eu vou parafrasear a Ethel Rogeri. Ai, amo. Grande enfermeiro do município de Parelhas. Para qualquer profissão, principalmente para a saúde, se você quiser ser um bom profissional, senta o rabo numa cadeira e estude. Bem popular mesmo, senta o rabo na cadeira e estude. Porque é algo que não termina. Não, você ganhou o seu diploma, não é só aquilo, não. Você é até burro. Quando você termina, a gente se acha um burro. A gente termina a graduação, qualquer graduação, a gente pega o canudo e fala assim, e agora eu faço o quê? Que eu não me lembro de nada. E aí a vida, ela vai lhe dando oportunidades e você vai se aperfeiçoando naquilo que a vida lhe dá de oportunidade para você trabalhar. Mas o segredo, para você que quer enfermagem, fisioterapia, medicina, é estude. E ainda quando você tiver com o canudo na sua mão, você vai continuar estudando. Porque a saúde, ela é mutável. Constantemente a gente vai ter novas vacinas e novas medicações, e novas terapias, e novos processos cirúrgicos. Enfim, ela vem se moldando e isso exige da gente estudo. Infelizmente não tem. É duas coisas. Nem você vai ficar rico, e nem vai deixar de estudar. Você vai viver bem e vai estudar. E você vai ter que estudar. Porque se você não estudar, o mercado de trabalho ali põe para trás. Os novos profissionais que vêm com os novos saberes, as novas culturas científicas, as novas bases científicas, elas vão botando você para trás. E a população que você assiste, que você presta uma assistência, ela exige de você que você tenha uma qualificação. Então, não é porque, por exemplo, Milena, Milena é muito sabida, Milena é inteligente. Não é isso não. É porque eu, como profissional de saúde, eu tenho a consciência de que eu preciso estudar. Porque aquela pessoa que está, independente de ser SUS ou particular, ela quer de mim o melhor, ela quer de mim o cuidado, e ela quer um cuidado com base científica. Ela não quer, um alisado porque você é bonitinha e boazinha e está gestante. Não. Ela quer que você dê um respaldo com base científica, que dê certo, que dê qualidade de vida para ela. Então, não tem segredo. Não tem segredo, é algo posto. Você precisa estudar. Isso mesmo. Milena, estamos chegando ao final. Se deixasse aqui, a gente ia ficar horas e horas. Porque foi tão bom. Não é? Já quase passando 1 hora, foi maravilhoso. Assim, muitas dúvidas. Eu acredito que não sanamos todas, né? Ainda tem mais. Mas eu fiquei muito realizada por você ter aceitado o convite e por esse papo maravilhoso, assim, bem descontraído, né? Abordamos temas tanto pessoais como do seu trabalho do dia a dia. E o meu muito obrigado, Milena. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando sobre saúde, estar orientando a população. Eu acho que
também faz parte do processo do SUS. A ordenação da formação para o cuidado e estar orientando a população é sempre um prazer. Pois tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Eu ia de casa e até a próxima sexta, se Deus quiser. Papo de mulher, vozes a ressoar. Juntas somos fortes, nada nos parar. De todos os cantos vamos celebrar. Nossa força e graça vamos exaltar. Mulheres que inspiram, mulheres que brilham. Na vida e na luta somos maravilha. A cada episódio mais força encontramos. No Papo de Mulher juntas avançamos. Papo de mulher, vozes a ressoar. Juntas somos fortes, nada nos parar. De todos os cantos vamos celebrar. Nossa força e graça vamos exaltar. No Papo de Mulher, o nosso lugar. Histórias, amores, vamos compartilhar. Juntas, sempre unidas, vamos prosperar. No Papo de Mulher, sempre a brilhar. Mulheres que inspiram, mulheres que brilham. Na vida e na luta somos maravilha. A cada episódio mais força encontramos. No Papo de Mulher juntas avançamos. Papo de mulher, vozes a ressoar. Juntas somos fortes, nada nos parar. De todos os cantos vamos celebrar. Nossa força e graça vamos exaltar. No Papo de Mulher, o nosso lugar. Histórias, amores, vamos compartilhar. Juntas, sempre unidas, vamos prosperar. No Papo de Mulher, sempre a brilhar.